Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder futuro. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com o Ricardo Lerner, o fundador da Gasola e sócio da NS Tech. Tudo bem com você, Ricardo? Beleza, William? Tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. Prazer aqui conversar com mais um empreendedor de sucesso aí, trazendo sacadas interessantes. Ricardo, vou pedir para você fazer uma breve apresentação. Quem é o Ricardo? Qual que é a tua história profissional aí? Legal. Ricardo, pai do Alexandre, marido da Aninha. Trabalhei a vida inteira em logística, né? Fiz minha carreira na Ambev, desde trainee, passando por cargos especialistas, gerente de operações, gerente corporativo. Em final de 2019, eu por uma decisão pessoal, eu queria empreender, né? No objetivo de ganhar maturidade profissional e pessoal, né? E aí, em 2020, janeiro, eu fundei o Gasola, né? Fiquei nessa jornada como fundador do Gasola até junho de 25. Hoje, atualmente, eu sou diretor executivo do Gasola e sócio da NS Tech. O Gasola foi adquirido pelo grupo da NS Tech, né? Explicando só rapidamente o que o Gasola faz, a gente conecta a empresa que tem frota, majoritariamente transportadora, com posto de combustível. Porque essas transportadoras elas precisam abastecer. Hoje é muito comum elas usarem cartões de frota tradicionais de mercado que eles cobram uma taxa muito cara do posto e no final do dia essas transportadoras pagam mais caro no combustível. O que a gente faz é toda a parte de automação de pagamento de combustível, centralização de negociação de preços de combustíveis e toda a gestão de performance dos veículos e recolha de notas fiscais para essas transportadoras. Que legal, Ricardo. Você falou que você abandonou uma carreira corporativa para arriscar no empreendedorismo, né? E você fundou o Gasola. Se você não falasse, eu ia até te perguntar o que é o Gasola. Estou curioso para saber aí com detalhes. Você já deu uma explicação rápida, mas quero saber mais aí. Mas antes de até perguntar um pouquinho sobre você, eu queria saber como é que você chegou nessa ideia de empreender na área de logística em combustíveis. Como surgiu isso? Qual foi o teu encontro com isso? Assim, a primeira coisa foi uma motivação interna pessoal. A Ambev foi minha formação de profissional e envolve também minha formação de caráter, né? Porque quando você entra como estagiário, fiquei lá 7 anos, são acho que os anos de formação profissional mais importantes, né? Então eu sou muito grato à Ambev. Só que chegou um ponto que eu estava com 28 anos e para o futuro eu queria casar e ter filho, coisas que hoje eu fiz, né? E o meu entendimento foi, cara, agora é o meu melhor momento para eu poder abrir mão de algo estável que eu tenho atualmente, né? E se der tudo errado, tá tudo bem. Eu vou ter ganhado aprendizado e eu sigo minha carreira. Eu acho que se eu tivesse tomado essa decisão com um filho pequeno, e querendo ou não, o teu estilo de vida depende da tua remuneração. A partir do momento que você para de ter aquela remuneração que você tem, cai a qualidade de vida do teu filho. Só fica uma decisão um pouco mais complexa. Então, assim, eu sou muito feliz de ter tomado a decisão quando eu estava com 28 anos, porque, cara, eu estava sozinho, né? Então, acho que foi motivado pelo aprendizado e meu momento de vida, né? Aproveitar. Você achou uma oportunidade, era o momento ideal, né? De você arriscar no empreendedorismo, de você testar, né? Ver como é que você funcionaria aí, né? É difícil responder o que é o modelo ideal, porque isso naturalmente vai mudar de cada pessoa, baseado nos valores e na história daquela pessoa, nos recursos que aquela pessoa tem. Para mim, o meu começo da carreira, eu não tinha maturidade, não entendia do mercado de logística, entra na segunda parte da sua pergunta, né? Nos meus 28 anos, era um momento que eu já tinha juntado uma graninha, então eu conseguia viver ali sem ganhar um salário, e eu entendia da dor, porque eu tinha vivido 7 anos na logística. Combustível é a maior dor do transporte é a maior dor da logística, em termos de custo, né? Então, assim, a decisão foi, é um negócio que eu entendo, né? E é um negócio que é uma dor relevante, porque
é o maior custo da maior linha da logística, né? Então essa foi... Não teve uma história muito romântica, não. A história foi mais racional aqui para por que querer empreender no setor de combustível. E a gente empreende naquilo que a gente domina, né? É bem arriscado você empreender numa área que você não sabe. A chance de dar errado é bem alta. Então você foi no play safe ali. Eu vou garantir uma área que eu conheço, que tem uma dor real, eu consigo identificar essa dor real e você trouxe uma solução interessante, né? Já vou querer descobrir mais detalhes sobre esse processo aí de elaboração da própria gasola, até para entender mesmo a sua mente. Como é que você chegou ali, que muita gente que assiste, que ouve a gente, tá buscando empreender em alguma área, tá querendo criar alguma coisa nova, ou tá liderando grandes times e sempre a gente tenta captar alguma nuance legal de alguém que já tá no jogo real, no jogo verdadeiro aí, né? E Ricardo, o que você considera a sua maior qualidade como profissional? Seja como empreendedor, como líder hoje, qual que é o teu diferencial perante os seus colegas executivos ou pessoas que você conhece aí no seu rol profissional? Legal. Eu vou citar duas coisas que eu acredito que me ajudam muito e eu tento sempre maximizar. E você vai ver que isso também vira um lado negativo, tá? Então a primeira coisa é eu não sou focado em resultado, eu sou obcecado por entregar resultado. Gostei do adjetivo. Todo excesso ele também tem seus contrapontos, né? Assim, acho que a gente sempre foi muito obcecado por gerar valor e entregar muito resultado. E assim, eu acho que isso acabou criando a cultura do time que entrega resultados excelentes até hoje, né? Então acho que esse é o primeiro pilar meu, e acho que o segundo pilar que eu priorizo muito é gente. E gente, às vezes a galera acha, é um cara legal de tomar cerveja, que tá sempre dando risada, e as pessoas gostam de estar perto, etc. Eu acho que não, eu acho que no meu caso, gente, como eu consigo botar as pessoas certas no lugar certo, entender o que motiva aquela pessoa no curto, médio e longo prazo, para conseguir essa pessoa, eu extrair o melhor resultado dela, né? Eu acho que assim, a gente formou um time do Gasola que eu tenho um super orgulho e eu tenho um super respeito e me emociono sempre que eu falo deles, porque é um time que entrega muito resultado pensando no curto, médio e longo prazo com autonomia, mas isso deu muito trabalho para fazer, mas acho que se tivesse que me gabar de algum mérito, acho que esse foi um mérito bom meu. Foi do time aí, né? Entender de pessoas, você gostar de pessoas, saber colocar a pessoa no lugar certo ali para poder conseguir exigir o melhor e no final tá ligado com o resultado. Você quer muito resultado? Desenvolva um time bom. Entendendo isso, essa necessidade, eu e meu sócio, a gente fundou uma empresa, a Upskill Platform, que é uma empresa que treina líderes para conseguirem mais resultados, para gerarem mais resultados com pessoas. Porque às vezes, tecnicamente, aquele líder ele é muito bom, mas se ele não tem a mão para pessoas, ele vai errar. Você talvez traga uma qualidade, uma facilidade sua, porque para você é normal. Mas assim, mais de 80% dos líderes hoje, eles erram a mão em mexer com pessoas. Por isso que a gente entendeu essa necessidade do mercado e criamos uma empresa só de mentorias de liderança, para trazer essa humanização, porque as pessoas, elas focam só no resultado ou só em pessoas e às vezes não conseguem ativar as pessoas para os resultados, né? Você acha que essa cultura obcecada por resultado que você teve aí como formação veio da Ambev ou já era uma coisa sua já? É difícil, né? Será que eu não sei se veio da Ambev ou se eu fui para a Ambev? Exato. Porque eu já tinha isso, né? Essa é a pergunta. Não sei te responder o que veio antes, mas o fato é que a Ambev também tem essa cultura muito forte, né? Eu acho que é por isso que eu tenho um respeito tão grande pela Ambev e amei meus anos lá, né? A gente às vezes busca o desafio que está alinhado com os nossos valores. Se não tá, a gente sai, a gente não fica. E você ficou, né? E você não só ficou, mas amadureceu, se formou, como você disse, ali profissionalmente. E aquilo te permitiu ter grandes sacadas para você empreender no futuro. Então, essa resposta às vezes nunca vem com precisão, mas de alguma forma você se conectou ali com a ideia, né? Essa mentalidade voltada para resultados, né? Isso que eu acho que isso não existe negócio sem resultados. A gente, eventualmente, mentora muitos líderes que são muito voltados para pessoas e acabam abrindo mão do resultado, só que não sustenta. Se você não equaliza os dois, como você trouxe aí, não é sustentável. O Vasco é o CEO atual da Nestec, né? Ele falou uma frase, não sei se foi ele que inventou a frase ou se ele ouviu de alguém, mas ele falou uma frase muito legal que é: o esforço comove, mas só o resultado convence.
É por aí mesmo. A gente precisa do resultado. O resultado é a tangibilização desse esforço dessas pessoas, né? Certa vez a gente estava trabalhando com uma empresa e o fundador da empresa já estava lá com seus 70 anos e é difícil uma pessoa com essa idade contratar uma empresa para ajudar o seu time a melhorar. E ele falou, depois de muitas décadas trabalhando, eu descobri que a empresa só cresce quando o time cresce. Se o time não se desenvolve, a empresa não cresce. Então a gente precisa investir em pessoas, senão a empresa acaba travando, né? E é interessante isso, eu vou pegar uma brecha do que você falou e eu vou falar uma coisa, um sentimento real meu de empreendedor. Eu acho que no começo a empresa dependia muito de mim, naturalmente, como qualquer founder que começa um negócio. Com o passar do tempo, foi difícil para mim entender isso, mas eu comecei a entender que eu estava até atrapalhando em alguns momentos a empresa, porque eu estava centralizando muitos processos em mim ainda como no começo, né? Então, assim, por isso que eu acho que você ter um time que você confia, que você acredita que ele é melhor do que você em vários aspectos, faz tão bem para resultados. A partir do momento que eu comecei a descentralizar algumas coisas que eu tomaria decisão diferente, eu vi resultados muito melhores, né? Existe não é um apego, vamos dizer assim, do founder, do criador da ideia. Eu penso que quando eu estou fazendo tal coisa, deveria ser desse jeito. Só que sempre tem alguém com alguma coisa, não vou dizer melhor, mas diferente. Talvez chegue num resultado parecido ou igual, ou às vezes melhor, mas não foi você que teve você não definiu aquela forma de fazer, né? E eu acho que é quando o líder consegue se desapegar dessa forma exata de fazer que a empresa começa a ganhar tração, né? Desculpa se eu estou te interrompendo muito, mas Por favor. Uma coisa que eu sempre penso é, se for do meu jeito ou do jeito do outro, a única certeza que eu tenho é que vai dar errado. Para mim é sempre importante, quando der errado, as pessoas vão falar para mim, viu? Ou vão querer ajudar a resolver. Por isso que é tão importante eu ter gente com autonomia para tomar decisão, porque que vai dar errado, eu não tenho dúvidas. A minha preocupação é quando der errado, como que vai ser a atitude das pessoas, né? Como que você vai lidar com a solução ali, né? Ricardo, agora para entender um pouquinho mais ainda da sua mente, qual foi o seu maior acerto como empreendedor, na tua história empreendedora? Rapaz, se perguntasse o maior erro, eu ia ter uma lista aqui. Por isso que eu pergunto primeiro o acerto. Engraçado, ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Eu acho que, inevitavelmente, o maior vai estar conectado com a última conversa, mas o maior acerto foi um momento que eu falei, cara, não vou economizar em demissões para eu ter pessoas, só gente que é extremamente aderente à cultura e o propósito entrega muito resultado. Eu acho que o meu papel como líder do Gasola, e eu gasto mais de 50% do meu tempo nisso, é contratar as melhores pessoas, desenvolver as pessoas que eu tenho aderentes às culturas. E as pessoas que não são aderentes à cultura, desligar elas o quanto antes. E as pessoas que não entregam resultados excelentes, tentar reverter para entregar resultado. E caso eu não consiga reverter, também desligar essa pessoa. Eu acho que fazendo isso por muito tempo, você cria uma casca, e eu acho que esse foi o maior acerto, que o meu sentimento é não tem como as coisas darem errado com esse time, sabe? Eu acho que o melhor acerto foi esse, tá? É algo que muitas pessoas negligenciam. A gente vai dar um jeito de adequar essa pessoa à cultura, ou a gente vai dar um jeito de fazer ela performar. Muitas vezes você tem que realmente renovar o time, não tem jeito, né? Quando a gente quer que o negócio dê certo. Né? Eu vou te falar uma coisa que eu falo aqui, a gente em geral contrata devagar e demite rápido. Por quê? Eu nunca vi uma pessoa começar muito mal em termos de cultura, de entrega, de valores e de repente ficar boa com o tempo. Eu já vi o contrário, a pessoa começar boa e depois piorar. Mas eu nunca vi alguém começou nos 3 primeiros meses, a pessoa está se doando o máximo dela. Tudo dela. Se ali já não deu liga, seja de valores, seja de postura para ganhar desenvolvimento, para entregar resultado, cara, não vai mudar isso no longo do prazo, né? Principalmente a questão de cultura. Esse alinhamento, tanto que é uma área que a gente nem trabalha. A gente nem não trabalha nessa adequação de cultura. A gente trabalha em comportamento de liderança, que é diferente, que é super voltado para performance. E a gente é bem direto, bem explícito nesse aspecto. Quando a pessoa não tem identificação com cultura, cara, não perca tempo. Para mudar um comportamento, quando a pessoa já está alinhada, e para mudar um comportamento já demora, imagina um alinhamento mais complexo à cultura. Você tem razão. Só piora. E agora vamos entender, vamos descobrir qual foi o seu maior erro, assim, o seu maior aprendizado, né? Se a gente
Com certeza você teve vários, mas aquele que gerou uma transformação, aquele que realmente foi uma escola, foi uma grande faculdade ali. Eu acho que tomar cuidado com risco de crédito e ter foco. Por que eu falo isso? O Gazzola ele intermedia pagamentos, né? Todos os nossos concorrentes dão crédito e operam quase como bancos, né? Isso é tentador, porque você abre muito mercado quando você atua nisso. Em algum momento, eu não sou um cara de crédito, não tenho ninguém do meu time na área de crédito, né? Em algum momento eu quis me arriscar ali, né? E eu tomei algumas porradas que eu falei, cara, não se mete onde você não sabe achando por diversão, porque o tombo pode ser grande. Eu acho que felizmente a gente não teve tombo nada, foram muitos pequenos, mas aquilo já foi um alerta que eu perdi foco e o tempo que eu estava gastando naquele modelo que não ia parar de pé por nosso negócio, com o nosso time, eu poderia estar gastando para acelerar o que a gente é bom. Eu acho que esse foi um erro que por uns meses aí tirou o foco do Gazzola e poderia ter crescido mais. Às vezes na intenção da gente crescer como negócio, a gente vai arriscando, né? Mas tem coisa que quando você não tem experiência, você é muito bom em logística, você sabia como a coisa funcionava ali, né? E você tem que ter trazido alguém muito experiente nessa área para te ajudar, para contribuir, né? Para somar. Talvez, mas ainda assim, sempre mexer com uma área que você não domina é um grande risco, né? E é inacreditável, acho que todo empreendedor acaba passando por isso no decorrer da trajetória. A quantidade de oportunidades que as pessoas te ligam querendo fazer parceria, querendo fazer joint venture, querendo falar, cara, tem uma ideia que é só conectar, assim, não é exagerando. Eu acho que eu já recebi nessa trajetória umas 100 pessoas vieram falar comigo querer fazer alguma coisa. Eu acho que no começo eu ainda era muito empolgado, não entendia e tentava abraçar tudo. E essa é uma característica que em geral o empreendedor tem, ele quer abraçar tudo. Então isso tira foco. A partir do momento que eu comecei a saber falar mais não do que sim, isso gerou resultados bem relevantes para a empresa. É porque ajuda você a ter foco, né? Foco não é só sentar lá e fazer sua meditação, não. É foco geral na vida de uma forma completa, né? De saber qual é a sua cultura, os seus valores, e você transformar isso no seu sim. É uma frase que eu gosto, quando você tem um bom sim, é muito fácil você dizer não, quando você tem consciência dos seus valores. Às vezes a gente demora, né, para entender qual que é o meu sim aqui, né? É verdade. Legal. Deu para entender, assim, como é que você toma decisões, qual que é o teu ponto, qual que é a tua qualidade que te destaca ali como empreendedor. Agora eu queria entender um pouquinho mais do negócio, né? Você comentou que a fundação do Gazzola surgiu aí frente à sua expertise já em logística e uma necessidade no mercado. Você fez tudo isso sozinho? Conta para mim, assim, atualmente, hoje, como é que vocês estão em números, em mercado? O que você considera de relevante do Gazzola para a gente conhecer um pouquinho mais da sua história? Hoje o Gazzola transaciona aproximadamente 100 milhões de reais por mês na plataforma, em todos os estados do Brasil. E estamos crescendo mais de 60% ao ano. Né? E agora, a gente entrando dentro do grupo do Nestetec, nosso plano é triplicar a empresa nos próximos 2 anos. Isso porque tem muita sinergia de negócio. Né? A Nestetec tem 50 mil transportadoras como clientes. Né? 10% disso já é muito mais do que 3 vezes o tamanho do Gazzola. Né? Então, existe muita sinergia de negócio. Né? Agora, o começo foi um pouco maduro, né? O começo, ainda mais um negócio de marketplace, de alguma maneira, que conecta, né? Acho que essa palavra é muito forte no Gazzola, conexão. Conecta a transportadora com o posto, você tem sempre aquele dilema, né? O que vem antes. Você precisa do posto para atrair a transportadora e você precisa da transportadora para atrair o posto, né? Então, o começo foi muito duro, muito trabalho duro para conseguir vencer essa primeira barreira, né? Mas, ao mesmo tempo, como foi muito duro, isso acabou virando um baita de um diferencial competitivo nosso e é um valor que a gente consegue entregar que qualquer pessoa que desenvolver um código igual ao nosso não vai gerar o mesmo valor que a gente gera por conta desse efeito rede que a gente criou com o Gazzola. Esse era o ponto que eu ia te perguntar, né? O que te diferencia? Quais são as suas barreiras de entradas de um concorrente, né? Onde que a empresa hoje se destaca mais? Você trouxe a parte de network, de relações, né? Que eu considero isso altamente importante. E assim, acho que a principal provocação que a gente faz é que a logística no Brasil se ajuda muito pouco. Por que eu afirmo isso? Toda transportadora
tem um gerente de frota, um dono de transportadora que negocia individualmente com todos os postos do Brasil, cada um fazendo o trabalho de maneira separada e sem sinergia. A nossa proposta de valor é, gente, vale mais a pena você me contratar e eu vou fazer isso para todos vocês juntos, e sem vocês se conhecerem, eu vou gerar sinergia. Porque quando eu chego para conversar com um posto na Bahia, eu já falo para ele de todas as transportadoras que eu tenho e a gente negocia preço de combustível juntando todas as transportadoras. Então, o pequeno transportador vale mais a pena ele contratar a nossa plataforma e pagar o combustível por mim, que ele vai usufruir da rede, do que ele ir lá direto, né? E isso sem contar a parte de gestão, a parte de recolha de notas, de governança que a gente dá para ele, né? Em relação aos nossos concorrentes, eles estão no modelo de dar crédito para transportadoras. Qual que é o problema? Você dá crédito, não tem, a conta tem que parar de pé. Ele cobra taxas caríssimas dos postos e, naturalmente, esse posto aumenta o preço do combustível. Eu não, eu pago o posto à vista igual um cartão de débito. Então, para o posto receber de mim ou receber de você pagando lá, é na mesma. Então, assim, isso gera a gente aumenta muito a margem do posto de combustível e reduz melhora o fluxo de caixa dele. Naturalmente, eu tenho maior potencial de negociação de preço de combustível. Sim, você trouxe um ponto interessante aí na sua fala, que você ajuda pequenas... Não sei qual que é o teu cliente final exatamente, são as transportadoras ou os postos? Os dois. Os dois, tá. Os dois rede, é uma rede. É a rede. Então você ajuda, por exemplo, um posto pequeno, um fornecedor aí lá no interior do interior, a comprar com um preço mais competitivo, porque você facilita a logística, né, o transporte do combustível para ele. Você consegue ver algum outro impacto, além do econômico, nessa troca? Sim. Imagina, um dono de uma transportadora que ele tem 4 veículos, ele não tem que roda o Brasil inteiro, ele deve gastar uns 100 mil reais por mês em combustível, dando referência, tá? Ele não tem um time que vai ficar procurando aonde são os postos seguros, aonde que são os postos de combustível de qualidade na estrada, aonde que o motorista dele não vai desviar combustível e ganhar por fora. A recolha de nota fiscal tem que ser certa para ele tomar os créditos de PIS, COFINS e ICMS. Não tem como ele ter um time desse. Então o dono faz tudo. Tem dono que não dorme, tá? Nenhum dono dorme, mas enfim... Dono de transportador especificamente ele não dorme porque ele tá fazendo Pix pro motorista à noite. Cara, eu acho que tem um valor, o cara pequeno, quando ele nos contrata, eu automatizo a vida dele, eu dou segurança para ele, eu deixo ele dormir para ele focar em outras coisas, e toda a parte de combustível, a gente fala pro motorista onde ele tem que abastecer naquela rota, porque a gente já sabe que ali é mais barato e a gente sabe que o combustível é bom, não porque a gente fez uma análise de qualidade, mas porque eu tenho outras 100 transportadoras que estão abastecendo lá todo dia e ninguém me reclamou. Então, isso tem a ver com a logística se ajuda pouco, né? Essas informações elas têm que ser compartilhadas e as decisões a gente acaba ajudando a tomar do dia a dia para ganhar a eficiência da operação. Que legal. Esse sono, uma boa noite de sono é um baita do impacto, né? Você conseguir, com uma tecnologia, uma automatização, contratar alguém que automatize uma coisa simples, que deveria ser simples, a tecnologia deveria cuidar disso automaticamente, né? Vai ser até a minha próxima pergunta, né? Hoje vocês com certeza usam muita IA para fazer muitos processos internos, né? Até onde você acha que a IA chega para ajudar a tua operação completa aí, Ricardo? Responder até onde eu acho que ela chega, eu não sei responder, porque eu vou me surpreender a cada dia, então essa resposta eu vou pular, tá? Até onde ela chega. Eu vou falar o que a gente usa. Ok. Assim, primeira coisa é segurança. Então, vou dar um exemplo aqui prático, tá? Cara, quando o cara tá abastecendo no gasóleo, o gestor pode pedir para ele tirar fotos. Foto da bomba, foto da placa, selfie, foto do KM. A gente tem uma IA que lê essas fotos e valida se essas informações estão corretas, né? Então, assim, a gente tira o problema de erro de digitação dos motoristas e a gente também dá compliance, né? Cara, aquela placa tá naquele lugar, a foto que o cara tirou é mesmo a foto da placa, etc. Então, assim, a primeira coisa é segurança da operação logística, né? E eu acho que tem um segundo ponto que é o seguinte: preço de combustível é uma commodity e ele muda a cada semana no Brasil.
Então, por exemplo, você está fazendo uma rota de São Paulo para Cuiabá, né? Não necessariamente o preço do combustível, que é o melhor hoje, quer dizer que é o melhor amanhã, porque esse negócio é extremamente volátil. Para isso, você precisa ter uma roteirização em tempo real com IA, que toma as melhores decisões em tempo real e direciona o motorista já aonde ele tem que parar, para essa decisão não ficar aberto. Ô motorista, você vai decidir aonde você vai parar, porque daí ele começa a abastecer aonde ele ganha o café, aonde ele ganha o almoço de graça, e não necessariamente a melhor decisão para o empresário. O Gasola ajuda isso. Cara, tem uma roteirização dinâmica pela nossa plataforma para o teu motorista a gente tomar as melhores decisões para o teu negócio, né? E não deixar para alguém que está sem dormir, ou cansado, ou que vai só buscando um café ali, né? Assim, infelizmente é normal isso. Se você deixar todos os postos liberados para o teu motorista abastecer, ele não vai ir no posto, não é uma unanimidade, mas na maioria das vezes ele vai no posto ou que ele está acostumado, ou que ele ganha alguma coisa em troca de benefício, né? Sim. É interessante que você trouxe aí da IA, essa parte de identificação de fotos. Eu vejo que no futuro dá para chegar só com a câmera. Ele mal chegou ali, já pegou tudo ali. Já está tudo registrado, ele não precisa fazer mais nada. Esse é o ponto que hoje a gente já consegue a IA para nos ajudar a trazer dados para tomar decisões mais seguras, com compliance, com inteligência, e fantástico. Eu sinto que cada vez mais a gente vai ter uma automatização, a IA nos ajudando em validar essa automatização, para que a gente tenha que se preocupar com coisas que são da tecnologia, são do ambiente, a gente não precisava se preocupar com aquilo, né? A gente se preocupa em fazer o que a gente faz melhor, ou seja, o motorista dirige, o empresário gera a empresa, mas a tecnologia cuida dessa camada burocrática. Imagina, você tá 4 da manhã, tem que fazer um Pix para o motorista para pagar combustível. Faz sentido? Eu não imaginava que isso acontecia, Ricardo. O Brasil é muito grande. Às vezes a gente fica trancado numa salinha e não vê o que acontece, assim. A única certeza é que tem muita oportunidade para ser explorada, né? Que legal, que bacana. E o que trouxe você? Você falou que hoje você está como sócio da Nestec, né? Vocês foram comprados ali pelo grupo. O que você sente que isso trouxe que agregou a Gasola, não só com relacionamento, com investimento, mas com estruturas? O que você vê de diferente hoje que fala vale muito a pena? Porque tem muito empreendedor hoje que tem uma baita de um negócio legal, e às vezes ele não quer vender o negócio, porque é uma ideia muito boa. Então ele falou, não, vou continuar aqui. Mas qual a vantagem de você se agregar a um grupo para crescer? Eu acho que, primeiro, toda decisão ela tem vantagens e desvantagens, é uma decisão extremamente pessoal, né? A pessoa querer vender a empresa dela não está errada, nem a pessoa não querer vender ela está errada. Acho que é uma decisão que tem que ser. Quais são os motivos que, para mim, fez sentido vender e por que a Nestec, tá? A primeira coisa, eu sempre empreendi, o meu objetivo era aprendizado, foi por isso que eu saí da Ambev, né? E eu sempre quis viver as jornadas intensas. E, cara, vender fazia parte também dessa jornada de, vendi minha empresa, era um aprendizado também, né? Você sempre tá aprendendo, esse era um ponto. Segundo ponto o Gasola já vinha há alguns anos muito bem, gerando bastante caixa para a empresa. Sinceramente, uma caixa do que eu esperava que a gente ia estar gerando. E para mim, aquilo estava bom financeiramente, tá? Só que quando eu penso no meu time, eu era um sócio, no meu time eu tinha contratos de vesting, né? Eles eram sócios minoritários, mas o meu time tinha uma agressividade maior do que a minha, né? E eu acho que isso foi legal nessa venda para a Nestec, porque a Nestec voltou a ter uma agressividade compatível com a expectativa deles, né? Então, por isso que a gente, com certeza, vai acelerar muito o crescimento com a Nestec, né? Mas a minha decisão principal foi vivência, aprendizados, né? E essa questão de dar mais pista para a empresa, eu acho que a empresa vai crescer muito mais com a Nestec mais rápido do que eu sozinho, e vai ser bom para as pessoas isso, né? Você trouxe um elemento muito interessante. Estava numa reunião com um investidor, ele fala qual o critério de desempate quando ele tem duas empresas fantásticas para investir. Ele fala, sem dúvidas, é o time, é entender como que o time funciona, a sinergia entre eles, é o que você falou, né? Essa agressividade, essa vontade de fazer acontecer, isso muda tudo. E assim, quando a gente estava no processo de venda do Gasola, a gente tinha outras propostas, tá? E outras propostas consideravelmente maiores.
do que a Nestec. Por que a gente escolheu a Nestec? Uma questão de aderência à cultura e à vivência do dia a dia. Os valores nossos batiam e óbvio que o dinheiro ele é importante, mas, cara, para mim é tão importante quanto eu estar feliz com o meu dia a dia, com a minha vida, sem estar estressado, tendo autonomia para fazer as coisas que eu acredito e continuar cumprindo com os compromissos que eu assumi com as transportadoras e com os postos, né? Então, eu acho que esse foi o principal motivo da gente ter dado uma liga bacana com a NSTech, né? Esse compartilhamento de valores. E você trouxe um ponto aí crucial. Hoje, a Upskill, ela atua muito com empresas que estão pré-M&A ou durante o M&A e até mesmo pós-M&A. A gente ajuda, dá suporte para a liderança conseguir lidar com as demandas, com os desafios de um M&A, de uma aquisição. E é muito curioso como a gente acompanhou empresas que não deram muito sucesso ali no M&A. E a parte humana, ela é responsável por 70% dos fracassos de M&A. Eu não sabia dessa estatística. Numa entrevista aqui num podcast com alguém especialista nisso, ele falou assim, não é só o dinheiro, não dá para olhar só o dinheiro. Se você olha só o dinheiro, você vai errar feio. Então, parabéns aí pela sua decisão, Ricardo. Não, e isso, quem tem essa visão estou falando do lado do comprador agora, são empresas compradoras experientes e maduras. Quando você chega, não quer dizer que a empresa, às vezes tem empresas gigantescas que não têm essa maturidade, não têm esse entendimento. E, em geral, esse é o maior problema mesmo. Porque depois dá trabalho. A gente já entrou em empresas que já tinham feito M&A, que não tinham uma adesão boa de cultura, e sobrou para a gente dar um apoio para esses líderes conseguirem fazer com que as coisas ficassem um pouquinho melhor. Mas ainda não era um cenário ideal. E eu até conversando com o CEO que fez a compra, ele falou, essa era a que tinha melhor aderência de cultura. Eu imagino as outras, não quero nem chegar perto ali. Porque dá trabalho você conseguir fazer essa cultura, esse ajuste de cultura. Ricardo, uma última pergunta aqui, voltado agora com relação ao teu estilo de liderança, a forma como você lidera. Você já falou que você gosta desse tom mais agressivo, voltado a resultado, obcecado por resultados, e você se preocupa com o time. Mas eu queria entender, hoje, quantas pessoas você lidera? Há quanto tempo você já faz isso? Qual que é o teu estilo? O que você entende do processo líder-liderado? Legal. Hoje, o time do Gasola está com 52 pessoas. Na minha época de Ambev, eu também tive experiência de liderança em operações, né, de distribuição, em corporativo. É difícil resumir em poucas palavras o estilo de liderança. Algumas coisas importantes que eu acho que é marcante da minha característica, né? Primeiro, eu sou cabeça dura pra caramba, né? Então, é difícil ali... E muita gente, às vezes, a gente não dá liga e a culpa não é da pessoa, nem minha, né? São valores que, às vezes, eu jamais conseguiria trabalhar com a minha esposa. Por exemplo, eu amo ela, admiro ela, mas a gente não ia dar certo trabalhando junto, né? Coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, eu sou um cara desconfiado e não confio por natureza. Mas assim, vamos entender se não confio. Não é nada pessoal. Mas enquanto a pessoa não me mostra que ela é capaz e competente para executar aquela atividade, eu não vou confiar na pessoa. Vou dar um exemplo. Eu não confio no William para fazer uma cirurgia em mim. Porque eu não acredito que o William estudou para isso e nunca me mostrou que ele tem competência para isso. Isso não quer dizer que eu não gosto do William e que ele não é uma boa pessoa. E às vezes o liderado ele confunde isso. Então a primeira coisa, eu não confio nas pessoas no início, de cara. E naturalmente a experiência, eu vou treinando essa pessoa, eu vou ganhando confiança e a partir desse momento, essa pessoa tem toda a autonomia. E o melhor sentimento, sabe qual é? Quando você faz esse processo certo, você tem aquele sentimento de se deu alguma coisa errada, tá tudo bem, porque essa era a melhor pessoa que tinha e se eu tivesse tocando ia dar errado também, porque essa pessoa foi super bem treinada e ela tava com boa vontade, etc. Eu acho que essa é uma característica minha de liderança. E outra coisa, que tem o lado bom e o lado ruim, eu sou muito próximo. A gente tem uma coisa aqui na cultura que está escrito, que é não existe surpresa para quem está próximo. Porque quem está próximo está vendo as coisas acontecer e se antecipa ao problema. E naturalmente a gente não gasta nosso tempo justificando por que as coisas deram errado. Porque se você está próximo, você antecipa isso, né? Então isso é uma provocação que até hoje a gente faz aqui no Gasola, que é boa justificativa. Quando alguém fala isso aqui, é uma cutucadinha, que você, cara, você está se justificando, você não tem que se justificar. A gente não, assim como a gente comemora as coisas boas que foram graças a gente que entregou,
tudo aquilo que deu errado foi culpa nossa também, e a gente assume os compromissos e as consequências, né? Você trouxe um ponto aí da parte da confiança, é muito interessante o que você falou. Quando você fala cabeça dura, você é mais inflexível a modelos, o que você quer dizer exatamente assim? Eu sou inflexível, Tá. no sentido, mas não é no sentido de... cara, eu preciso acreditar naquilo para mudar de ideia. Agora, eu discuto todos os assuntos, mas é bem raro eu falar... No final eu falo, cara, você quer... Quando é alguém que eu confio, tá? Tá. Você quer fazer do seu jeito? Faz. Tá tudo bem. Porque no final do dia eu tenho que dar liberdade para as pessoas. E, para mim, o princípio da confiança é o conflito. Então, aqui dentro do Gasola, a gente estimula muito as pessoas a conflitarem. Se eu tô falando uma coisa e ninguém tá me questionando, quer dizer que essa pessoa tá com medo de me questionar, ou todo mundo pensa igual a mim, que eu acho improvável. Provável. Né? Então, cara, eu quero pessoas diferentes que possam me questionar e me questionem. E falar, eu não concordo com você. Talvez eu não falar, cara, beleza, mas a decisão é minha. E, cara, vai ser assim. Mas eu acho que assim, a primeira coisa é, eu gosto muito de gerar conflito na empresa. Isso tem a ver com ser cabeça dura também. A pessoa fala alguma coisa, eu falo, não concordo. E a pessoa tem que se sentir à vontade para falar, beleza, Ricardo, mas é assim, caramba. Né? E no final do dia os dois vão estar errados, esse é o ponto. Porque são só pontos de vista, né? São pontos de vista e as coisas vão mudar no decorrer da execução da atividade. Então, é importante ter o exercício do conflito, né? Mas também é importante, depois que é feito o conflito, ambas as partes tomarem a decisão independente para qual lado e estarem juntas na execução. Eu acho que você está mais apaixonado ao aprendizado gerado pelo debate do que por querer a coisa do seu jeito ali. Isso para provocar o time a crescer ali, né? Total. Em geral, eu sou sempre o do contra. Eu sou sempre o cara que gera o conflito, porque eu acho que é no conflito que a gente expande o raciocínio e olha pontos de vista diferentes. Se está todo mundo concordando muito, de duas uma, ou todo mundo pensa igual, ou as pessoas não confiam entre si para saberem se conflitar, ou não estão olhando o resultado da empresa, estão olhando uma autopromoção pessoal e querem confiar. E isso, para mim, para qualquer founder CEO, é um alerta vermelho, né? Para a gestão. Então, acho que assim, o conflito, o cabeça dura, o inflexível, ele vem dessa motivação por estimular discussões no Gasola. E o lance que você trouxe aí da confiança também é algo bem interessante no processo de liderança, a gente trabalha muito isso. A gente só consegue confiar quando a pessoa realmente ela cria oportunidades para a gente poder confiar nela. Ela não só entrega de verdade, mas quando existe uma relação, uma comunicação bem organizada, sem agressividade, onde se entende, os valores estão alinhados e se entendem a forma como os valores são expressados. Eu não conheço você há muito tempo, a gente se conhece aqui há alguns minutos, mas eu já entendi o teu estilo e quando você fala do conflito, assim, eu já entendo, nossa, isso é muito positivo pro teu estilo. E é legal a gente, como líder, entender a nossa maturidade, da nossa identidade como líder. Porque às vezes a gente copia um estilo qualquer que a gente viu no livro ali e não funciona pra gente. E aí é fracasso total. E as pessoas ainda se guiam por um texto, tal pessoa lá, não, porque o Elon Musk, ele faz isso. Mas não tem nada a ver com teus valores ou com a tua empresa. Vai falhar, vai fracassar feio. Então, eu fiquei muito feliz que você expressou com muita autenticidade o seu estilo de liderança, Ricardo. Eu acho que essa palavra que você falou por último é a principal, e eu falo isso para o meu time. Eu tenho um time jovem, acho que a média das rodas tem 24 anos, né? E tem líderes com 24 anos. E a autenticidade é a coisa mais importante. E ela demora para você entender. Eu acho que eu fui criar minha autenticidade lá com 27 anos, né? Então, assim, para quem está começando a carreira também, tá tudo bem, se você ainda não encontrou a sua própria autenticidade. Ela é uma junção de várias experiências que você olha pessoas que te inspiram com bons olhos e aí, de alguma maneira, você faz uma junção de tudo isso e cria a sua própria, né? Então, assim, é legal estar perto de pessoas que você admira porque, de alguma maneira, você está criando o teu próprio perfil de autenticidade. E eu queria fazer um acréscimo sobre confiança. A gente fala muito de confiança do líder com liderado ou do liderado com líder. Mas tem uma confiança que é importante, que é o liderado com ele mesmo. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Desculpa, que cortou aqui. É o liderado com ele mesmo. Eu vou dar um exemplo. No começo, as pessoas, quando estão começando uma função, é comum elas perguntarem muito, né? Porque elas estão inseguras com aquilo, como eu faço, etc.
chega um momento que eu falo isso muito pro meu time, que é, cara, ao invés de você ficar me perguntando o que tem que fazer, me traz a sugestão do que você faria se você estivesse no meu lugar. Quando você, líder, faz isso com o teu time, você está ajudando a pessoa a treinar, exercitar, e a partir do momento que toda hora você fala, pode seguir assim, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, a pessoa ganha confiança que ela vai parar de te perguntar o que fazer e ela ganhar confiança de fazer sozinho. Então, a confiança também tem a ver a pessoa com ela mesma. Com ela, né? Autoconfiança mesmo. A autoconfiança e tá tudo bem, a autoconfiança técnica muitas vezes, né? Não quer dizer que ela não tem na vida, mas é naquele processo, naquele ambiente, naquela circunstância. A gente trabalha muito mentorias de comportamento de liderança com o líder, e a gente consegue identificar fundo, com precisão, onde que está o problema. E muitos líderes, onde eles estão tentando mostrar para o time, se mostrar confiáveis para o time, né? Cachorro, não sei se você tem cachorro, mas eu acho o melhor exemplo de liderança é o exemplo da matilha. O cão ou o gato, ele só confia, ele só te respeita quando ele confia que você vai liderar a matilha, o time. Você vai liderar aquele grupo para a sobrevivência. E na liderança acontece isso o tempo todo. O seu time só vai confiar em você, vai confiar no líder, quando você estiver tomando decisões boas, acertando, fazendo uma gestão mesmo ativa. Se não tiver essa confiança, ele não vai exercitar a confiança do lado dele, né? E aí a gente trabalha um workshop para o time de autoconfiança, trazendo 3 elementos muito interessantes ali para o time exercitar essa autoconfiança na prática, começar a testar mais, abrir um espaço para o teste, para o erro rápido, para que a autoconfiança ela aflore e gere esse processo gostoso de liderar com confiança. Né? Legal. Eu não sabia que vocês faziam isso, depois a gente vai conversar ainda. Vamos conversar, vai ser interessante. Porque às vezes não adianta só o líder querer se melhorar como líder. Geralmente o grande problema é no líder, tá? Problema de liderado é problema de líder. Geralmente o problema é com o líder. Mas às vezes falta um canal ali de comunicação com o time. E aí ele não consegue esse acesso. Aí com um consultor ou um mentor consegue. E você falou uma coisa interessante que eu particularmente nunca tinha pensado, mas eu gostei da frase. O resultado está atrelado sim à visão de liderança, porque a partir do momento que você está liderando, o resultado não vem, é inevitável que as pessoas comecem a questionar as tuas decisões. Então, assim, tem muito líder que a prioridade é ser querido, né? E isso não é isso que vai trazer a confiança das pessoas e o alinhamento, né, no final do dia. Obviamente é o respeito, né, é a transparência, mas o resultado é fundamental. Sim. Sem resultado não tem motivo, não tem uma razão social da empresa existir. Você não funda uma ONG. Mas a liderança é atacada. Se você não entregar resultado, a sua liderança... É difícil você manter uma liderança sem resultado. Interessante. É difícil. Ricardo, muito interessante o nosso papo, que eu adorei te conhecer, o seu estilo de liderança, as tuas estratégias aí ao longo da construção da Gasola. Legal entender a existência da Gasola. Queria que você deixasse aqui uma mensagem final sobre hoje, quem é o teu cliente que te procura, como é que a gente acha a Gasola, como é que a gente entra em contato, ou só vocês que procuram os clientes e fornecedores, como é que funciona hoje? Não, gasola.net, está no nosso site disponível. Qualquer empresa que tem frota pesada, seja transportadora, seja empresa que tem uma distribuidora, pode nos acionar, vai ser o maior prazer atender. E se eu tivesse dar um recado, que não agora para os meus clientes, mas talvez para o público também que está ouvindo, que foi bom para mim, cara, aproveite a jornada, né? Se divirta na jornada do empreendedorismo, se divirta na jornada pós-empreendedora, depois que vender a empresa, antes, né? Acho que isso vale muito. Eu digo que empreender dá trabalho, mas também é divertido. E o adulto, a brincadeira do adulto é trabalho, né? Então, assim, que a gente se divirta da forma que a gente quer. A gente cria o nosso brinquedo ali, a nossa brincadeira e se diverte no processo. Vai cansar, vai dar dor de cabeça, vai estressar, uns cabelos vão cair, mas o resultado final vale a pena, né? É isso aí. Legal. Se você que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta para o Ricardo ou para mim, fica à vontade aí em nos escrever nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Ricardo, obrigado pela sua participação, foi um prazer aí conversar com você, e fica mais uns minutinhos aí que a gente vai conversar. Tá bom, valeu, um abraço. Obrigado. Até já, tchau, tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.